pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Psimuná. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a atenção básica. Nessa semana nós acabamos de postar um vídeo sobre o SUS, sobre a importância do SUS, sobre o papel do SUS, o que o SUS nos fornece, onde que a gente deve buscar esse socorro. E hoje nós vamos falar da atenção básica, que é o próprio município que nos fornece isso daí. Pedindo para vocês lá, logo de início, para vocês curtir, comentar, compartilhar. Gente, compartilhe bastante, deixe seus comentários, suas dúvidas, principalmente as dúvidas, deixa aí pra gente acompanhar o que vocês querem ver nos próximos podcasts, as dúvidas que vocês têm hoje, e a partir dessas dúvidas a gente vai respondendo para vocês. Meu nome é Merali. Eu sou Rivânia. E nós estamos aqui com a doutora Cleide. Gente. A doutora Cleide, que é a médica lá no posto de saúde do Jardim dos Ipês, que a senhora atende lá ou seja, é a atenção básica, que é um serviço do SUS. E gostaria que a senhora se apresentasse e pudesse falar um pouquinho como é o trabalho da senhora no dia a dia lá no posto de saúde, qual é a área que a senhora atende. Eu sou Cleide Nilce, conhecida como doutora Cleide, estou há 8 anos em Tangará da Serra, tenho especialização em medicina da família e comunidade e é uma área do SUS que eu gosto muito de atuar. Vou fazer agora em outubro 10 anos na atenção básica, né? Então, assim, é um prazer muito grande, a gente aprende bastante com cada paciente, com cada atividade que nós temos no SUS. E a atenção básica é a porta de entrada para os serviços de saúde. Então, ali são prestados vários serviços à população, né? E, assim, é onde a gente trabalha também a questão da prevenção e o cuidado com cada paciente que entra na nossa unidade. Na semana passada, como a Merali já tinha dito, nós conversamos com a doutora Gisele, que é secretária de saúde. Ela trouxe uma visão ampla do que é esse serviço que o SUS oferece à população. E a atenção básica é uma delas. Inclusive, ela trouxe essa diferenciação do que é atendido, por exemplo, na UPA e do que é atendido, o serviço que é prestado, né, na atenção básica. E aí a gente falou justamente isso, essa questão da prevenção, que é uma das coisas principais, que é o que o SUS oferece na atenção básica, e que as pessoas deixam de ter acesso a esse serviço, mas por falta de conhecimento. Porque, às vezes, a gente procura muito questão para remediação. E a gente precisa procurar justamente para prevenção. Prevenção, isso mesmo, é o que nós observamos também. Porque qual é a finalidade da atenção básica? É a prevenção, né? Então, ali as pessoas vou te dar exemplos, as pessoas quando começam a ter alterações na pressão. Então, ali é feita uma investigação para nós descobrirmos se é o lado emocional, se é a alimentação, se é o sedentarismo, se é a questão hereditária, o que envolve esse diagnóstico de uma pessoa hipertensa. Então, não é só simplesmente chegar lá, não, o paciente está com 17, com 10, ele é hipertenso, não. É o momento de nós descobrirmos e prevenir as complicações da hipertensão arterial. Então, a atenção básica tem esse papel, que é diferente da UPA. A UPA já ali o pronto atendimento, ele vai tratar o sintoma. Essa hipertensão está dando dores de cabeça no paciente forte, ele está tendo sintomas de problemas no coração, ou seja, está com sintomas de infarto, então vai se tratar aquele sintoma de imediato para tirar de risco a vida do paciente. Depois ele é encaminhado para nossa unidade para nós seguirmos a investigação. E as pessoas não compreendem. E ali a gente vai ver o tratamento, onde está a falha do tratamento desse hipertenso. Se a medicação que não está adequada, se ele não está tomando a medicação de forma adequada, se ele está fazendo a dieta que corresponde ao hipertenso e se ele tem essas informações. Então, assim, nós procuramos o máximo informar o paciente do que está acontecendo com ele
e para que ele se sinta seguro e dê continuidade ao tratamento. Então, não é só simplesmente rotular hipertenso, não, nós temos que fazer essa investigação e o acompanhamento desse paciente. Essa questão, por exemplo, de fazer o acompanhamento e o tratamento do paciente, a gente sabe que, às vezes, a pessoa vai lá resolver o problema de imediato ali, que é o que está causando ali, o sintoma que está afligindo ele naquele momento, e, às vezes, ele não volta mais. Não sei se talvez isso aconteça com os mais idosos, ou se todas as pessoas de todas as idades acontece isso, de não voltar a continuar com esse tratamento. O posto de saúde, ele tem as pessoas para poder fazer esse acompanhamento e ir atrás dessas pessoas, porque quando você vai lá, que você foi diagnosticado, por exemplo, com hipertensão, tipo assim, ou essa pessoa não veio mais, foi pedido tal exame, ele não compareceu. Vocês vão atrás desses pacientes? Não todos, porque a demanda é muito grande, mas sempre tem alguns que a gente está de olho e percebe que o sinal de risco dele é maior, então a gente comunica as ACS, né, para poder fazer essa busca ativa do paciente. Então, tem esse trabalho, sim. E uma coisa que a gente sempre fala é como é que eu te digo? A importância do vínculo com a unidade. Então, não é só a atenção básica, ou seja, o médico, o enfermeiro, no caso, odontologia, quando tem as ACS, os técnicos de saúde, irem atrás do paciente, mas o paciente tem que compreender que aquele espaço é dele para cuidar da saúde. Ele tem que ter responsabilidade, em primeiro lugar, com a saúde dele. Então, a gente mune ele de informações, acolhe esse paciente para que ele tenha segurança em voltar e dar continuidade. E a gente observa um detalhe que os idosos, eles são muito mais receptivos do retorno do que os jovens. Os jovens, eles retornam quando começa a dar sinal de alterações. Eles não trabalham a prevenção. Quando tem sintomas, procura. Quando tem sintomas, procura. Os idosos, não. Eles já estão atentos ali, doutora, olha, eu já estou há 2 anos sem fazer um exame de rotina. Eu queria saber como é que está a minha saúde, como é que está o colesterol, como é que está a glicemia. A minha pressão, ela está normal, eu estou tomando medicação certinha, mas eu queria ver esses detalhes, entendeu? Então, o jovem é mais não. atencioso nesse o idoso, sentido. sim. E a presença dos idosos é mais, assim, mais marcante mais constante, na atenção básica. Nesse sentido, referente à hipertensão arterial. Mas tem algum programa específico para os idosos? Porque, assim, querendo ou não, tem a questão de estar mais velhos, e são pessoas que a produção social acaba diminuindo. E, às vezes, os jovens não têm tanta paciência para gerir aquela demanda também. Será que não é também um dos fatores deles irem tanto nas unidades de saúde? São vários fatores, até porque os idosos, eles vão ter mais tempo para se dedicar à saúde. Os jovens, eles já estão trabalhando. Então, tem a questão do atestado, tem um filho que tem que estar buscando na escola. São muitas responsabilidades para os jovens. Então, falta um pouquinho dessa questão dele olhar que ele precisa dar uma pausa, nem que seja um meio período para poder estar cuidando da saúde dele. Já os idosos, não. Eles estão mais dentro de casa. Quando se tem um acompanhante, um familiar que possa levá-lo, ele vai com mais frequência. Os idosos, eles têm, devido à própria idade, né, a falta de cuidado quando se é novo, então não cuida bem da saúde, vem as comorbidades, então ele requer mais um acompanhamento. É diferente do jovem. O jovem, ele está se sentindo saudável. Então, ele vai procurar quando o corpo dele indica alguma alteração. E é por todo esse conjunto. É uma pessoa que trabalha, tem a família, então, muitas vezes, o local que ele trabalha não vai compreender que ele precisou pegar aquele meio período de atestado, porque realmente precisava. E aí tem a questão da identificação, se coloca lá que é um exame físico geral, muitas vezes a empresa não aceita. Então, são vários fatores que influenciam nessa chegada dos mais jovens na atenção básica. E, respondendo a sua pergunta, no momento não tem uma política ainda, vamos dizer assim, um trabalho desenvolvido para os idosos. Nós estamos começando, né? Vamos dizer que nós estamos engatinhando, mas eles têm o atendimento deles na unidade. Nós, principalmente, assim, os médicos e enfermeiros, temos um olhar diferente,
Quando se tem ali os pacientes e todos estão estáveis, nós procuramos atender primeiro aos idosos. Por mais que ele esteja estável, mas a gente segue a prioridade nesse sentido. Não tem ninguém com sintomas de urgência, dor de cabeça, febre, dor abdominal, vômito. Vamos dizer assim, todos tranquilos. Então, não está em risco naquele momento. Não está em risco no momento, então a gente segue a ordem de acolher primeiro os idosos. Então, assim, para que eles se sintam acolhidos, até porque cansa ficar muito tempo dentro da unidade, né? E a gente procura acolher bem esses idosos. A questão, nós falamos sobre a hipertensão, mas são vários os diagnósticos que vêm, né, no posto de saúde. Mas a senhora tem ali, ou a unidade tem algo assim que é mais... tipo assim, é como se fosse todo dia tenha um caso sobre... É o que é mais constante. Algum diagnóstico que é mais constante no dia a dia do posto de saúde? São mais as doenças virais. Quadros mesmo, respiratórios, né? As próprias alterações da pressão, as diabetes descompensadas. A maior procura são essas. Virais e questões da diabetes. E a gente vê, então, virais é uma coisa que é difícil de a gente... Tem os cuidados básicos, mas é mais difícil de controlar. Mas a questão, por exemplo, da diabetes é uma questão de você ter um acompanhamento mesmo. Acompanhamento. Questão de dieta, questão de exercícios. E para a pessoa, e aí ele fazer esse acompanhamento lá no posto de saúde. E é uma coisa que todos nós precisamos compreender. A unidade básica de saúde se considera como atenção primária à saúde, é a porta de entrada, é o local onde vai fazer a investigação. E existe uma demanda. Nós, por exemplo, aqui em Tangará da Serra, o nosso horário é 4 horas por turno. E a gente atende, em média, de 10, no mínimo, que são raros os dias que acontece isso por turno, a 16, 18 por turno. Então, como você vai trabalhar uma prevenção com uma demanda dessa? Então, se você faz essas 4 horas de trabalho, dividido entre esses 10 pacientes, vai dar em torno de 24 minutos. Então, assim, e a gente percebe uma mudança na característica da procura da atenção básica antes e depois da pandemia. Mudou bastante? Mudou bastante, porque a gente percebe em relação aos jovens, em relação aos adolescentes e também aos idosos, problemas psicossomáticos, que, na verdade, as dores estão ocasionando por uma causa psicológica. A ansiedade gera muito isso. Ansiedade. Também, né? Isso é uma pergunta que eu queria fazer para a senhora, justamente nesse sentido. As pessoas procuram a senhora, geralmente as dores são causas físicas mesmo, alguma causa biológica, ou eles vão lá, principalmente os idosos, mas por uma questão de carência, precisa de conversar com alguém, e às vezes eles têm uma confiança muito... Porque a gente vê isso nos idosos, quando ele confia em alguém, não importa se aquela pessoa está naquela função, ele quer lá conversar com aquela pessoa. E tem essa demanda psicológica que cai lá para a senhora, por exemplo? Tem essa demanda psicológica e eu acredito que estão em todas as unidades. A necessidade de você ser escutado, tanto por parte dos adolescentes quanto também os idosos, a gente percebe muito. E, ao mesmo tempo, pessoas que vão lá cheias de dores, a gente faz toda a investigação e depois percebe que é emocional. Então, a gente acolhe esse paciente, a gente conversa e trabalha com parceria com os psicólogos do município. É o momento que a gente encaminha esses pacientes para os psicólogos do município. Quando é um caráter mais característico do CAPS, a gente encaminha para o CAPS. Quando não, a gente encaminha para o posto central, que é o local de referência para atender esses pacientes. E a gente sabe que são poucos os psicólogos, né, na rede municipal. E imagina que nos bairros, quantos postos de saúde tem? A senhora tem essa informação? Não vou te dar corretamente, mas eu acredito que entre 21 a 23 postos de saúde. Em Tangará. Em Tangará. E aí a senhora imagina, provavelmente, como a senhora falou, tem todos os postos de saúde, tem essa demanda. E aí todos encaminham para o posto central. Assim,
boa parte a gente consegue absorver até um determinado momento. A gente trata, a gente acolhe, entendeu? Então, muitas vezes a gente marca 2, 3 consultas de retorno para aquele paciente para poder observar se realmente é algo que nós temos que encaminhar, se é o momento para entrar com a medicação. E eu estou aqui em Tangará da Serra desde 2014. De 2014 para hoje, 2022, eu percebo um avanço na saúde em relação a isso, porque foram chamados mais psicólogos para estar atuando no SUS. Então, eles percebem e, ao mesmo tempo, tem aquela dificuldade, porque nem todos os profissionais querem fazer parte do SUS. Então, muitas vezes, a gente não consegue compreender essa questão. Por exemplo, teve já o seletivo para psiquiatra, e nós não temos psiquiatra no momento. Entendeu? Teve um certo período, né, psiquiatra pelo SUS, e nós ficamos, não renovou o contrato. Eu acredito que por falta de interesse do próprio profissional e, às vezes, os acordos em si. Então, é muita coisa que envolve. E ficamos um período sem psiquiatra no CAPS. Então, não é que o município não queira, às vezes falta o profissional para mesmo na ocupar. área. Em relação às especialidades, eu estou fazendo muita pergunta. A curiosidade aqui tem. Quais são as especialidades ali, por exemplo, no posto de saúde que são ofertadas à população? Nós temos ortopedia, nós temos urologia, nefrologia, ginecologia, tem a parte de odontologia, que é nas unidades mesmo, os psicólogos que atendem, então tem a parte que atende adolescentes e os adultos, e tem o papel do CAPS também. No momento que eu estou lembrada, se no decorrer da conversa eu lembrar de mais alguns, eu te digo. A endocrinologista nós temos também, endocrinologista. Me parece que agora iniciamos com dermatologia. Também ofertado pelo SUS. Também pelo SUS. Mas lá todas essas especialidades, se o paciente chegar lá no posto de saúde, então eles serão encaminhados para essas... É feita uma avaliação. Se o médico perceber que tem necessidade de encaminhar o paciente, ele é encaminhado. Então, essa avaliação é feita pelo clínico geral, ali do posto de saúde. Clínico geral, isso. Aí faz os encaminhamentos, se necessário for, para cada uma dessas especialidades. Justamente. E temos cardiologia também, vai fluindo. Sim. E acredito que a procura deve ser grande, né? Principalmente cardiologista, cardiologia, sim. Até porque, por exemplo, para os exames pré-operatórios é necessário a avaliação de um cardiologista passa. Então, você está diante ali de um paciente que ele é hipertenso e começa a descompensar, a gente faz o tratamento, mexe na medicação, esse paciente não compensa. Então, N fatores estão influenciando a dificuldade no acesso do medicamento, porque às vezes não tem pelo SUS, ou o paciente não está seguindo a dieta corretamente, ou já tem realmente um problema cardíaco. A gente esgota as nossas possibilidades de ajudá-lo ali, nós encaminhamos para o cardiologia, onde ele vai continuar com a investigação e dar continuidade ao tratamento desse paciente. Essa questão de ser encaminhado e precisar passar por especialistas, a gente vê muita reclamação assim da população quanto à demora. Quanto, né, às vezes precisa de um exame específico, e aí marca, 6 meses, né, 8 meses, não sei como é que está hoje a situação, né, dessa espera. Mas, como a senhora disse, eu creio que é um cardiologista para uma população de mais de 100 mil habitantes. Isso mesmo. Um dermatologista. Então, é um especialista que tem para uma população enorme. Grande. E aí, é difícil você... E aí, como a senhora falou, não é questão só do SUS não querer ofertar. Questão, muitas vezes não tem o profissional para poder ocupar aquele espaço. E a gente entende em relação à questão do profissional também não querer, né, e não culpando o profissional por causa disso, porque é uma questão, por exemplo, financeiro, que pelo SUS é menos, justamente, a questão dos interesses. Então, de repente, o que o município está oferecendo para ele não satisfaz. Sabendo ele não que ele pode... obrigado. Né? Exato. Então, porque, às vezes, no particular, às vezes até atendendo por planos, talvez seja mais vantajoso para ele. E a gente está aqui, precisa, né, dar conta das nossas contas, e acaba que a gente vai não optar por atender no SUS.
Mas a gente vê muito, são pessoas que acabaram de se formar. E aí precisa de uma experiência, está se encaixando no mercado de trabalho e que aceita esse serviço, esse trabalho, esse acordo no SUS. Mas ainda assim falta profissionais em várias áreas ainda. Em várias áreas, em várias áreas. Porque a gente poderia ter um leque maior de especialidades e com maior quantidade, inclusive, pelo tamanho da nossa cidade. E essa é a função da atenção básica, acolher esses pacientes, fazer a avaliação desses pacientes, entendeu? Ver a necessidade de encaminhar ou não, porque, por exemplo, ortopedia. Ortopedia é vamos dizer assim, toda semana tem alguma coisa de ortopedia, se não for diariamente. E às vezes ele diz assim, não, doutora, porque eu já estou há 3 meses com uma dor na minha coluna, mostra a região lombar. Fez alguma coisa, mudou o estilo de vida? Não, eu só quero encaminhamento para o ortopedista. Então, eles já chegam assim. Aí passa pelo ortopedista, é solicitado os exames, eles, doutor, ele passou a medicação lá, mas não resolveu. Mas ele não muda os seus hábitos. Então, assim, joga a responsabilidade para o clínico geral, para o ortopedista, quando, na verdade, ele tem que fazer a mudança para sentir melhor. Porque, então, assim, tem muito essa questão do paciente achar que no ortopedista vai resolver o problema dele. E ele é orientado na unidade sobre vamos dizer assim, as mudanças que ele precisa ter para melhorar a qualidade em relação às dores, para melhorar a qualidade de vida. No ortopedista, ele não vai ter esse tempo porque não é atenção básica, é atenção especializada. Então, ali ele tem que tratar. Ou seja, ele vai só para fazer o tratamento específico do que ele tem. Né? Vai identificar, vai diagnosticar e vai tratar. O ortopedista percebeu que é necessário fazer uma fisioterapia, encaminha o paciente para a fisioterapia. E é justamente isso. Você vai no especialista quando você já foi encaminhado, mas o tratamento não é com ele que você vai fazer. A unidade de saúde faz esse acompanhamento desse tratamento? Não, muitas vezes o próprio ortopedista, ele acompanha. Ele tem a conduta dele e já fala o retorno do paciente. Só que os pacientes, muitas vezes, eles querem milagres. É porque a gente, às vezes, tem uma necessidade de diagnóstico. Eu preciso saber o que eu tenho, sendo que, às vezes, é mais importante você tratar, mudar o seu estilo de vida e que poderia resolver o teu problema, mas eu preciso ter um papel que diga o que eu tenho. E essa questão de diagnóstico, eu acredito que a influência, a facilidade com a informação através da internet, Sim. Isso muda toda a característica, né, da medicina em si, da saúde. Porque, vou te dar exemplo, a paciente chega lá e ela me descreve todo um quadro de infecção urinária. E eu falo para ela, você está com infecção urinária, falo os fatores que desenvolvem, que vamos dizer assim, os fatores que podem facilitar para ela ter essa infecção urinária, passo o tratamento para ela. E ela vira para mim, doutora, a senhora não vai pedir nenhum exame? O diagnóstico, ele é clínico. É o mais importante, é o clínico, né? É o clínico. Então, se ela já me traz a clínica, aí eu questiono ela, você já está com os incômodos da infecção urinária, vai esperar um exame para tratar? Você tem, não, doutor, mas eu quero fazer o exame de urina. A necessidade de fazer exame. De ter um papel que fala, eu tenho isso. E ela já está com todos os sintomas, então não é só infecção urinária. Muitas outras doenças, o diagnóstico ele é clínico, mas o paciente já foi lá nos meios de comunicação, já viu na internet. Dr. Google, exame fulano de tal. Então, isso acontece em todas as áreas, porque, por exemplo, na psicologia, a gente tem a questão da investigação, da entrevista que a gente faz ali, naquele processo, né, que a gente está avaliando a pessoa ali naquele momento, na conversa, e às vezes eles querem um teste. A senhora não vai aplicar um teste? Por que a necessidade? Porque o mais importante, e talvez haja necessidade de um teste, mas o mais importante é a conversa ali com o médico, com o especialista. Que ali você está vendo, a pessoa está trazendo informações que talvez o exame não te traz, não vai demonstrar. Um exame, por exemplo, de urina ou um outro diagnóstico, por exemplo, que às vezes o fator é emocional e que o exame físico, o exame ali não vai constar. A fibromialgia.
Não tem exame que comprove, Você faz assim. vários exames, ela é o quê? É quando se faz os exames investigando outras doenças e eles dão negativo, você chega ao diagnóstico de fibromialgia. Mas não tem um exame que diga assim, exame positivo para fibromialgia, não. Você vai por eliminação. Opa, por eliminação. Não é isso, não é aquilo, esse exame deu negativo para isso, para isso. Pode ser de acordo com o quê? Mas é de acordo com o que a pessoa traz, né? Na fala da pessoa. Que a gente vai analisar o que ele tem e aí, através de outros exames que foi eliminado, não tem, vamos chegar na conclusão de que seja, por exemplo, a fibromialgia. Então, assim, é muito mais importante uma conversa ali dentro do consultório, que ele traz tudo o que ele passou, os problemas emocionais que ele está vivenciando, que pode afetar justamente aquele diagnóstico que ele quer e às vezes não tem necessidade, porque já está trazendo ali, o médico já consegue entender o que é melhor ainda, porque a senhora já entra com a medicação, não precisa esperar. E outra coisa, se as pessoas não compreendem isso, nós não conseguimos, e quando eu falo nós, são todos os médicos, não tem condições de fazer um diagnóstico em 5 minutos, então eu preciso ouvir o paciente. E, de repente, ele está lá no banquinho de espera, contando os minutos para o outro sair. E não compreende que cada um tem a sua demanda. Tem pacientes que chegam lá, doutora, eu estou bem, eu já vim aqui, tem uns 2 meses, eu queria só a renovação da receita. Ele fica em torno de uns 10 minutos, porque eu vou perguntar, eu confirmo com o paciente, como você está tomando essa medicação, para ver se ele toma de forma correta, se realmente ele está tomando a medicação. Ah, doutora, está aí no sistema. Não, mas eu quero só que você me confirme, que horário que você está tomando essa medicação. Para saber qual a se medicação? de fato Para saber de fato. Tomando corretamente. Então, não é simplesmente renovar uma receita. E o outro não, o outro já chega, já tive casos em que está a mãe adolescente e a mãe diz, a filha fala para mim diante da mãe, doutora, nem minha mãe sabe, mas ontem quase que eu tirei minha vida. Como é que você vai lidar em 10 minutos com uma paciente dessa? Então, você ali tem que acolher, tem que conversar, ao mesmo tempo já tem que ter cuidado para fazer o encaminhamento, ter vamos dizer assim, esse acolhimento para ela se sentir segura. Saber e aí que pode a gente voltar, justamente pedir ajuda. Encaminhar corretamente para onde que eu vou encaminhar essa paciente, entendeu? Investigar qual foi o momento, se foi só uma ideia ou se ela realmente teve algum momento que tentou. E a pessoa que está lá fora, ela não compreende. Ela quer logo ser atendida porque ela chegou 7 horas e já são 9 horas, ela está 2 horas. E eu sempre explico para os meus pacientes, eu não faço consulta coletiva. Então, se eu tenho de 10 a 15 pacientes, alguém vai ficar comigo até as 11 horas. É um por vez. É um por vez. Cada um na e sua vai demanda. justamente, vai ter pacientes que eu vou atender 10 minutos, mas outro eu vou precisar de 40 minutos, como foi esse caso. Então, eu conversei com a recepcionista e falei, olha, segura aí, porque aqui eu estou precisando de mais tempo. Sim. Qualquer coisa a gente remaneja, 2 pacientes que estão tranquilos para a tarde, mas aqui eu preciso. Então, a gente tem que ter esse olhar diferente, né? Essa comunicação. E por isso que é importante a unidade em si. O papel do enfermeiro é fundamental. O papel da técnica de enfermagem é fundamental. Da recepcionista é fundamental. Então, ali são literalmente uma equipe. Embora não seja conversado com todos da equipe, o problema dos pacientes, né, porque tem que ter o sigilo médico, paciente, mas eles compreendem, não, está precisando ficar mais com esse paciente, então, por algum motivo ele precisa. Ali, tanto as técnicas quanto a recepcionista, elas vão tentando acalmar os pacientes que estão na espera. É interessante isso. Um pouquinho antes de eu ir para a faculdade, eu trabalhei na unidade básica e tinha uma senhora que ela tinha problemas psiquiátricos e, de vez em quando, ela fugia da medicação. E ela morava bem pertinho da unidade e todos os dias ela ia lá. Todo santo dia ela aparecia lá. E ela buscava realmente atenção, acolhimento. E a enfermeira, toda vez que ela chegava, a enfermeira abraçava, conversava, dava bom dia. Aí ela ia lá, conversava com o dentista. E depois que todo mundo conversava com ela, via o que ela precisava, aí ela ia embora tranquila. Mas o dia que ela chegava, e talvez a enfermeira aquele dia não estava disponível para ela, ou tinha viajado, ou estava em atendimento home care, né?
E talvez mudava a enfermeira. Teve uma época que mudou de enfermeira na unidade e ela ficou muito brava. Porque a enfermeira que chegou não acolheu ela como a outra acolhia. E aí ela começou a fazer escândalo na unidade, ela gritava, ela ameaçava quebrar tudo. E assim, os outros pacientes ficaram apavorados, porque ela realmente ela ameaçava mesmo. E aí, tipo assim, até a médica ou o médico, porque lá, como não tem uma permanência muito grande, pelo menos onde eu estava, não tinha uma permanência muito grande de médico na unidade, acabava fazendo essa rotatividade e ela não gostava, porque as pessoas que chegavam não tratavam ela bem. E aí ela criava todo um mecanismo que se a equipe não soubesse gerenciar, não soubesse acolher, aí a Mas coisa é desandava. essa questão da unidade, acolher o paciente. Às vezes, nem chega a passar pelo consultório. Às vezes, um bom dia, toma um cafezinho, conversa com o outro. É o remédio que ele precisa naquele momento. É E que a gente atenção. tem que entender que remédio não é só o ingerido, né? A gente, às vezes, um abraço, uma atenção, um olhar, sabe? De você conversar olhando para a pessoa nos olhos, isso para ela já resolve alguma coisa. E, às vezes, muitos vão encontrar isso apenas ali na unidade de saúde. É por isso que talvez seja tão difícil. Eu vejo muita reclamação, assim, dos que eu conheço, né, por perto, quando troca de médico. Porque eles criam um A pessoa vínculo. se acostuma. Eles criam um vínculo com o médico, fala bem assim, a doutora, um exemplo, a doutora Cleide foi lá pro Jardim, Precisava. pro Jardim Tanaka, ali na Coab. E aí, não vou mais lá também, porque agora não é a doutora Cleide. E eles criam um vínculo com os médicos. Eu já tive situação semelhante. Por exemplo, eu trabalhei no postinho do Nazaré. Acho que eu fiquei em torno de 2 anos e um pouquinho lá. E me mudaram para Coab. E eu tive 3 pacientes que saíam do Nazaré para ser atendidos na Coab. E um deles chegou totalmente suado, porque foi caminhando. E a recepcionista de lá, na hora que viu, identificou que ele não era da unidade, ele falou, não, eu fiquei sabendo que a doutora estava aqui. E eu quero que ela me atenda. Então, como é que você vai dizer assim, não, eu só atendo Coab? O que ela fez? Ela foi comigo no consultório e falou assim, Cleide, nós temos uma situação. E me explicou, eu falei assim, vamos acolher. O SUS, ele não é para todos, acolher. então nós temos que acolher. E ali, aquele dia, a unidade estava super cheia. Como a gente já vai conhecendo os pacientes, então nós remanejamos 2 pacientes para o turno da tarde e acolhemos aquele paciente. E eu comecei a conversar com ele, olha, a médica que está lá também é bacana, uma médica boa, te achega ela, porque a gente não pode endeusar o médico. Nós temos que compreender que a função ela é igual. A forma como trata que é diferente. Né? Então, eu sempre conversava isso com ele. Falei assim, você veio a pé, veio. Então, eu conversei com ele, acolhi a nossa equipe naquela época da Coab. Para mim foi maravilhosa, porque a enfermeira conversou com ele, perguntou o que ele estava precisando, se ele estava sentindo alguma dor, se viu água, então ele se sentiu acolhido. Só que a gente tem a demanda de cada unidade, não dá para acolher todos. E ali a gente foi conversando com ele e ele voltou para a unidade dele. É fazer aquela educação, Isso. né? Eu acho que ele foi ainda em torno de uns 3 a 4 meses, ele continuava indo. E a gente atendendo. Aí a gente foi conversando até que ele pegou confiança com a médica que estava na unidade dele e ficou tranquilo. Mas realmente tem isso, essa questão da confiança, do se sentir acolhido. Já tive situações também de, principalmente idosos, né? Chegar na recepção e falar, não, eu estou com dor em tal lugar, dor abdominal. Chega lá e diz, não, doutora, eu só queria conversar com a senhora. Só para passar. A necessidade de ouvir, né? Ser ouvida, então, né? Isso. Então, essa necessidade de que alguém dê atenção. E aí eu perguntava, mas está tudo bem? Não, doutora, eu só queria contar uma coisa que aconteceu. E a gente percebe, então, eu identificava isso e já conversava com a enfermeira. Olha, quando a paciente tal chegar, você já conversa com ela, já acolhe. E muitas vezes não passava por mim. Porque A conseguia própria enfermeira dar esse conseguia acolhimento, dar né? esse acolhimento. E ela dizia, fale para a doutora. Então, esse é o acolhimento. Por isso que eu digo que não é só o médico.
O técnico de enfermagem tem que ter esse olhar, a recepção. De repente, ela percebe que o enfermeiro está com muita demanda, que a médica está com muita demanda, chama uma técnica, acolhe aquele paciente. E eu vejo assim que a maioria das unidades aqui em Itagará da Serra, os profissionais que a gente conhece têm desenvolvido isso. É uma empatia que tem que desenvolver, vamos olhar tanto os enfermeiros próximo, né? quanto os técnicos, né? As recepcionistas. Então, assim, a gente tem visto uma melhora nesse sentido. E isso é importante para a população. E é interessante que isso não acontece só no público, isso acontece também no particular. Quando eu estava trabalhando com um médico, um pouquinho antes de mudar para Tangará, ele falava a mesma coisa. Ele falava assim, às vezes o paciente veio aqui, ele só queria conversar, ele não queria mais nada. Ele entra ali, eu deixo ele começa a falar e não para mais. E aí, às vezes, o paciente ficava 40 minutos com ele na sala, e ele ouvindo, o paciente falando e ele ouvindo. Aí ele falava, não, o paciente só veio aqui, só queria mesmo desabafar. Mas Ele essa é usou a demanda momento. psicológica, a necessidade de acolhimento, né, de ter alguém para ouvir é muito grande. Talvez por isso que aumentou, né, a questão da contratação de psicólogos no município, mas ainda assim é pouco, porque é muito. Quem que não quer, não precisa de uma atenção? Quem que não está com problema emocional? Principalmente agora, esse período, né, pandêmico que pelo jeito não vai acabar essa questão do vírus, mas e as pessoas desenvolveram um medo muito grande, inclusive crianças pânico de pré-escola, e isso vai refletir lá no posto de saúde, porque quando se tem crise de numa situação, procura o posto de saúde, porque às vezes dá uma dor de cabeça, chega da febre, né? E às vezes não tem uma causa orgânica ali, mas é psicológico, e você precisa, a dor existe, a dor é real. E você precisa dar essa atenção para a população. E às vezes é só mesmo uma questão de acolhimento, uma questão de atenção, e o paciente vai estar atendido, resolver o problema dele naquele momento, né? E por isso essa demanda que é... E essa é a questão do acolhimento, porque nem sempre é obrigatório passar pelo médico. Muitas vezes é resolvido com um técnico de enfermagem. É uma informação que ele quer, odontologia, por exemplo. Então, de repente, ele está lá, está sentindo dor, passa pela recepção, encaminha para as técnicas e elas avaliam. Então, elas dizem assim, não, ele está com dor de dente. Vamos ver como é que está a questão de odontologia. Então, eles avaliam o paciente, ele tem que ser acolhido. Chega no momento, o enfermeiro está com uma demanda grande, o médico está, mas a técnica diz, olha, agora de manhã não dá para te atender, volta à tarde. À tarde, o enfermeiro conversa contigo. O fato de alguém ouvi-lo muda. Dar é diferente de dizer assim, né? olha, está tudo cheio, não tem como atender hoje. Não, ele tem que ser acolhido. Então, isso vem mudando muito. E isso é importante. Então, a gente percebe assim, essa questão do lado mais humano ser trabalhado na medicina, né? A própria empatia, você compreender que aquela pessoa precisa pelo menos ser ouvida naquele momento, dar uma direção para o que ela vai fazer. Como existem casos também que o paciente chega e ele mesmo diz, a unidade está cheia, né? Não, eu volto à tarde. Ele mesmo já Ele reconhece. mesmo percebe que a necessidade dele não é tão necessária naquele momento, né? Que ele pode voltar à tarde. Não, eu volto à tarde, não está tranquilo, está cheio hoje, eu volto à tarde. Então, as pessoas começam a compreender isso também. Isso é legal, que é a educação da população sobre as necessidades também da unidade, né? E uma coisa assim, a gente percebe a unidade antes da pandemia e agora depois da pandemia, porque antes da pandemia nós fazíamos reuniões com os idosos, com as gestantes, né, com os diabéticos, tinha as aulas, vamos dizer assim, não é nem bem as aulas, é aqueles momentos informativos com odontologia, com o próprio médico dentro da escola, que durante a pandemia isso não foi possível, agora já volta a ser possível, então já está tendo essa informação em relação à saúde bucal com as crianças, que é fundamental. A gente já começa a fazer atividades com psicólogo, com nutricionista dentro das unidades, voltar a essa informação para a população, que é fundamental. E algo que a gente sempre trabalha é essa questão deles compreenderem que ali é a atenção básica, não é a UPA.
é a atenção básica. Então, algum momento, alguém vai demorar 30 minutinhos no consultório e o outro vai demorar 10 minutos. E eles precisam compreender essa diferença. Então, é algo que a gente trabalha dentro da unidade também. As técnicas vão lá, conversam com os pacientes na sala de espera. Eu, em determinado momento, saio, converso com os pacientes na sala de espera para eles compreenderem. E a gente fala de uma forma tão assim, tão simples, tão clara, aliás, e com carinho, que eles reconhecem. Então, não é simplesmente chegar uma informação. A gente brinca um pouquinho com alguma situação e eles vão descontraindo e aceitam. Essa questão que a senhora trouxe de que agora, trabalhando com a informação, já é uma oportunidade de dar atenção para as pessoas, porque elas estão, por exemplo, principalmente idosos, quando você passa, por exemplo, o dia todo sozinho, então ele tem aquele momento que eu vou lá na unidade de saúde, porque eu vou encontrar outras pessoas, e é um grupo, e aí eu tenho vários colegas ali, e a gente vai ficar ali por 1h30, recebendo informação, mas assim, é o que é interessante. Não é só a informação que ali naquele momento é importante, é a interação com o outro. E isso, já quando se torna algo que é frequente nas unidades de saúde, pode até diminuir um pouquinho da demanda de ter a necessidade de ir lá conversar com o médico, porque tem alguém ali naquele momento que já está dando atenção para ele já consegue formar um vínculo ali social, que principalmente os idosos precisam muito, né? Dessa questão de estar envolvido, de conversar com alguém, de criar laços com outras pessoas, né? Porque ficam sozinhos, às vezes, em casa. Diferente do jovem, que acaba não tendo essa disponibilidade. Tem toda a sua vida ativa. Exato. O jovem, ele está numa vida social, ele está se relacionando com várias pessoas. E, às vezes, aquela sensação de ninho vazio, o ninho vazio que o idoso em si tem, ele não consegue lidar, ele não consegue compreender, porque ele não tem as ferramentas para isso, ele não foi orientado, né? E para onde ele corre? Ele vai para a unidade. E é essa questão. E quando a gente já começa a compreender, e quando eu falo a gente, eu falo a equipe, muitas vezes até mesmo a recepção faz o acolhimento desse paciente. É que, na verdade, esse idoso, essa geração de idoso que nós estamos tendo hoje, é uma geração que não se preparou para a velhice. Por exemplo, hoje nós temos pessoas que estão aí nos seus 40, quase 50 anos, que já estão se preparando para a velhice. Então, o que eu vou fazer na minha velhice? Eu vou viajar, eu vou passear, eu vou fazer coisa nova, vou descobrir novas coisas. Então, essas pessoas já estão se preparando. E esse se preparar não é só o que fazer, é como chegar. Então, eu vou chegar mais saudável, para chegar mais saudável, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer algo hoje para que na minha velhice eu tenha uma velhice legal. Já essa geração que está indo na unidade todos os dias é uma geração que não se preparou para essa idade. Aí chegou nessa idade com muitas doenças e... A necessidade, né? Foi o que eles tinham, né? Diabetes, pressão alta, colesterol alto, tudo extrapolando. Então, assim, é uma geração que não se preparou para a velhice e aí quando chegou eles não tem disposição para uma viagem, não tem disposição para aprender uma coisa nova, não tem disposição para muita coisa. Então, eles fazem o quê? Eles precisam sair, ir para algum lugar, para alguém ouvir o que eles precisam desabafar. Não que eles sejam menos importantes ou não tenham importância, eles têm importância. Só que naquele momento é o que eles têm para oferecer. Porque, tecnicamente, a gente oferece tanto durante a vida, e na cidade a gente, principalmente essa fase... essa geração, ter, né, alguém eles não têm mais né? força, né? Não tem mais e é uma força. coisa assim que a gente conversa bastante, principalmente com os familiares desses idosos. Por que eles estão assim? Será que foi porque eles não quiseram ou eles não tinham informação? Então, se você for avaliar a facilidade de ter informação, os meios de comunicações de hoje e há 40 anos atrás, é muito diferente. É muito diferente. Então, não é porque ele não quis, ele não
tinha acesso à informação. Era uma Ninguém há situação 40 diferente, anos né? atrás informou para ele, olha, você precisa melhorar a sua alimentação, você precisa fazer uma atividade física para o seu pulmão estar melhor, estar mais fortalecido. Então, de repente, se pegar uma pneumonia, aquele pulmão ele está fortalecido porque fez atividade física, fez os exercícios de respiração. Então, se ficar internado, não vai ter uma perda muscular tão significativa, porque é o músculo que está forte. Hoje em dia, não. Hoje tem, né? Hoje tem essas informações. Então, os idosos do futuro, eles não podem reclamar que não sabiam. Eles têm as informações. Vão ser as escolhas. É diferente dos nossos idosos de hoje, que eles não tinham. Não tinha facilidade ao médico, não tinha facilidade às informações. Entendeu? Então, são N fatores. Sim, era questões de trabalhar para poder sobreviver e não tinha outra opção. Trabalhar para poder sustentar os filhos. Né? Hoje, a situação é diferente hoje. Hoje é mais fácil essa questão da informação. Tem tanto a questão da internet, que está informando tudo, quanto os meios corretos, que seriam os médicos, os profissionais da área, que hoje dá muita informação. Então, é diferente mesmo essa questão dos idosos de agora para os que irão envelhecer. Nós no futuro. São questões de escolha. E é justamente isso, acho que a gente pode deixar para quem está assistindo, saber escolher hoje, né? Para que a gente saiba, pelo menos, o que vai ser da nossa velhice. Né? Saber escolher uma boa alimentação, eu sei que é difícil, porque hoje tem tanta coisa... né, na nossa frente, que a gente quer comer tudo, mas fazer um exercício, que também não é fácil, mas é necessário. Mas pelo menos eu sei o que eu estou plantando hoje para a minha velhice. E essa é a função da atenção básica, informar os pacientes. Então, ali é o momento da conversa, é o momento que nós temos que passar para eles, por exemplo, algo que é prático, atividade física. Por que fazer atividade física? Então, os hipertensos, os diabéticos, as pessoas que estão em tratamento de ansiedade, de depressão, eu faço ali um pouquinho da fisiologia do exercício físico para elas compreenderem a importância que é a atividade física. E vai gastar o quê? Vai gastar 1 hora do dia dele. Dia, né? Às vezes nem é todo dia, às vezes 3 vezes por semana já ajuda. É de pouquinho que você vai. E é o que a gente vê na diferença da educação física hoje, do exercício, é que hoje a população mais jovem procura por questões estéticas. E o idoso procura por questões de saúde. Hoje eles veem a necessidade. Aí você fala assim, mas eles não viram antes? Não, eles não podiam, às vezes. Não tinha essa informação. Não tinha também a questão do poder aquisitivo, que eles achavam que só se eu pagasse uma academia para ter um exercício físico. E hoje é diferente a questão, né, da informação, já ajudou bastante. Imagina Tangará da Serra, quando nós viemos para cá, em 2014, eu acredito que não tinha essas 23 unidades de saúde. Hoje tem. Então, o acesso à informação, ele se torna melhor. Por quê? Porque tem mais unidades de saúde. Informando a população. Justamente. E isso é um grande avanço, isso é um privilégio para a população de Tangará. Porque nem todo município tem. É isso que eu ia falar. O nosso município é um município privilegiado em relação a essa quantidade de postos de saúde que tem, tão assim bem localizados às vezes, né? Porque você vê assim, os bairros mais numerosos, assim, eles têm um posto de saúde ali para poder dar atenção. E eu acho que a população só precisa se dar conta que ele tem essa unidade básica, essa atenção básica e saber usar. E rede de apoio também, rede né? de apoio. O CAPS, CAS, CREAS. É usufruir daquilo que você paga, os seus impostos, né? Os seus impostos estão sendo investidos nisso. Então, às vezes não é nem questão só do imposto, é questão de entender mesmo que você tem essa rede de apoio. Né? E a unidade vai fazer isso, ensinar para as pessoas que existe essa rede. Por mais que pode demorar um pouquinho, mas ela existe, ela está ali, está acessível, é disponível. Mas é quando eu falo, quando se trata de prevenção, você não tem a pressa. Aí dá para esperar. Porque assim, é uma coisa que as pessoas têm que entender. A demanda é grande. Nós estamos tão acostumados com a internet, você chega ali rapidinho no celular, faz o pedido da comida em 40 minutos, 1 hora. Já chega tudo muito prático. Muito rápido. Então, e vai a internet dar uma travada para ver se a gente não fica... Então, as pessoas desaprenderam, ou a nova geração tem que aprender a esperar.
Então, nós estamos no mundo da informatização, onde é um clique e tudo é rápido. E a gente transfere isso para nossas vidas, para nossa vida As em nossas todas as vidas. áreas. E as pessoas Tudo têm ser- que compreender isso. O exame ginecológico que é feito na atenção básica é gratuito. Ele é É o- gratuito. Então, ali o mais preventivo para as informações. mulheres a partir de 25 anos é só um momentinho que ela vai esperar para poder fazer o exame. Não querem esperar de 30 a 60 dias, porque esse exame vai para fora. Sim. Ele tem que passar por todo vamos dizer assim, o Gente, procedimento Mas para o chegar ao particular resultado. também vai para fora. Vai para fora. Entende? Não, aí não querem. É que as pessoas têm uma ilusão de que no particular é tudo muito rápido. Não é. Não é isso. Às vezes, o meu esposo sempre fala que ele atende lá no bombeiro. Às vezes é muito mais rápido ele levar um paciente lá para a UPA, por exemplo, que ele vai ser atendido de imediato, do que ele levar para o hospital particular, que vai demorar às vezes 2 horas. Isso já aconteceu com ele. No acidente, o cara fala assim, não, me manda para o Santa Ângela, por exemplo, no hospital. E às vezes ele tem que ficar lá 2 horas, ele já foi lá atendeu o outro na UPA, voltou e ele não tinha sido atendido ainda. Então, assim, é uma ilusão que as pessoas acham de que no particular vai ser muito rápido, porque eu estou pagando e é tudo muito rápido. Não, tem uma demanda também. Tem um período que as pessoas conseguem atender. Tem que ter um tempo para o atendimento. E as pessoas têm que aprender a esperar. Então, quando se trata da atenção básica, vamos entender, a atenção básica é para prevenção. Então, é para prevenir, eu vou procurar um médico antes de acontecer. É prevenção e promoção à saúde, porque ali ele vai ter o momento dele de ser escutado, de ser examinado e vai ter uma conduta, tanto de enfermagem quanto da parte odontológica, da parte clínica, que é a parte médica. E isso requer um tempo e ele precisa compreender isso. Na rede privada vai ser igual, você vai ter que esperar. E muitas vezes, dependendo da especialidade que você vai, é remarcado para outro dia, porque o ginecologista ou o cirurgião precisou fazer um procedimento cirúrgico. Ele não vai atender. E ninguém faz escândalo, sai todo mundo feliz. Bonitinho. Na atenção básica, eles têm essa visão errônea, que eles têm que ser atendidos. Sim, eles têm que ser atendidos, mas tem que respeitar que o profissional que está lá também ele é ser humano. Sim. E ele vai atender um de cada vez, não é um atendimento coletivo. E isso requer tempo. Então, se está uma unidade tem 15 pacientes, alguém vai sair 11 horas com o médico. E ele tem que compreender que ele chegou às 9 horas. O que saiu às 7h30 é porque ele chegou às 7 horas. Agora ele chegou às 9 horas, ele está precisando de um atendimento, vai ser medicado, ele vai ser estabilizado, está tudo tranquilo, ele vai ser atendido, mas ele não pode passar na frente dos outros que estão esperando ainda. Cada um tem a sua demanda e a população precisa compreender isso. É mesmo porque se for algo que esteja incomodando, aí que está doendo, aí é outro lugar que ele vai, né? Também. Como nós já tivemos casos, por exemplo, de crianças chegarem com um quadro de vômito e dor abdominal. Então, ali a gente tem que examinar, tem que fazer uma investigação com o responsável, porque às vezes é a professora que trouxe da escola, está esperando a mãe para poder passar uma informação. Então, a gente percebe que aquela criança precisa de medicação de imediato. Ela é medicada e ela fica em observação. Eu não posso dar alta enquanto ela não melhora. Isso me requer tempo. E eu não posso falar, olha, eu vou atender os pacientes que chegaram primeiro. Não. Então, existe dentro da atenção básica também, existem as prioridades. E tudo isso é conversado. A técnica, a recepcionista, a enfermagem, ou mesmo a gente chega lá, olha, nós estamos com uma urgência, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai continuar com o atendimento. Tem que ter essa comunicação. E te digo que nem todos entendem. Nós já tivemos casos de o paciente fazer escândalo, falar que vai para a televisão porque está demorando muito ser atendido. Já quase apanhei. E não compreendem que o atendimento ele é individual, ele não é coletivo. É uma questão da pessoa entender fazer cada um no seu lugar basicamente. E saber que ele vai ser atendido, mas precisa esperar. A nossa hora já foi?
Foi quase uma hora de bate-papo, mas foi muito válida a sua presença aqui, doutora. A gente queria agradecer, porque são informações que ajudam a população a entender o que ele tem disponível aí, que o município, que o SUS oferece, né? E saber que ele vai ser atendido, que ele vai ser acolhido. E quando a gente fala de atenção básica, é tudo, inclusive um problema emocional que ele tá sentindo naquele momento, que ele está passando por isso, porque a questão emocional também é uma questão de saúde. Então, saber que o que você precisar, principal, né, você vai ter ali no posto de saúde, mas que a gente precisa tentar justamente para essa questão, vamos nos prevenir, né? Vamos trabalhar com prevenção para que a gente possa evitar uma emergência, por exemplo. Né? Que quando a gente trabalha com isso, a gente evita muitas coisas na nossa vida. Então, a gente queria agradecer a tua presença, foi muito válida, e que a senhora possa voltar em outras oportunidades, inclusive. Agradeço a oportunidade por vocês terem me chamado. Nós estamos à disposição para trazer a informação para a população de Tangará e para todos que estão assistindo, né? E sempre, como vocês dizem, eu vou fazer das palavras de vocês as minhas, deixem o like de vocês no vídeo. É isso aí. Muito obrigada a todos. E deixe também os comentários, as dúvidas, tá? A doutora volta aqui de novo para responder vocês.